Curitiba é uma das capitais brasileiras mais bonitas que já conhecemos e só tem um recado para dar aos curitibanos: orgulhem-se da cidade de vocês. Eu vi poesia pelas ruas de Curitiba e conhecemos a cidade da melhor maneira, andando pelas suas ruas e vivenciando de perto o encontro entre passado e presente que aqui convivem em perfeita harmonia. E no final dessa caminhada, eu já estava completamente apaixonada por esse lugar. Cada quadra percorrida por aqui é um capítulo da história da cidade. Curitiba tem muitos parques e atrativos que ainda vamos te mostrar, mas nesse vídeo nosso foco é te mostrar o belíssimo centro histórico de Curitiba e tudo que você pode conhecer andando por aqui. Nesse vídeo vai ter um roteiro pelo centro histórico e dica de hospedagem, então já aproveita e se inscreve no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Curitiba foi fundada em 1693, sim, são mais de 330 anos de história, e inicialmente se chamava Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. O nome Curitiba foi implantado somente a partir de 1721 e se tornou a capital do Paraná em 1853. Curitiba passou pela fase de exploração do ouro, tropeirismo, da produção de erva mate, até se tornar a bela capital que conhecemos hoje. E o mais incrível é perceber que ainda se encontra pelas ruas de Curitiba registros dessas épocas preservadas em monumentos e edificações. E antes de vir para cá, gente, eu ouvi muito falar que o curitibano não gostava de fazer amizade, que era um pessoal mais fechado, e eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Tá proibido falar de curitibano aqui no meu canal, porque eu nunca respondi tanto bom dia, boa tarde, boa noite, como aqui em Curitiba. O povo é muito educado, sim, muito receptivo, muito hospitaleiro. A gente amou Curitiba, eu já tô sentindo que eu vou embora daqui com o coração apertado, com certeza a gente vai voltar. Curitiba era habitada por índios tinguis quando os portugueses chegaram aqui em busca de ouro. Depois virou rota de tropeiros, o que movimentou o comércio local e atraiu muitos imigrantes europeus. A cidade, conhecida pelas suas ruas largas, manteve um ritmo de crescimento urbano fortalecido pela chegada de diversos imigrantes europeus ao longo do século XIX, na maioria alemães, poloneses, ucranianos e italianos. Atualmente, Curitiba é considerada a capital mais desenvolvida do Brasil, uma cidade modelo, devido aos vários planos urbanísticos para que a cidade crescesse de maneira organizada. Tem a segunda melhor taxa de alfabetização e saneamento básico entre as capitais e um baixo índice de desemprego. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, cause you see I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Doesn't feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it'd last forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough. O meu maior interesse aqui em Curitiba era conhecer o centro histórico, então a gente ficou hospedado no coração
de Curitiba mesmo aqui, ó, no primeiro calçadão de pedestres do Brasil, mais no centro histórico do que isso, impossível. O nosso hotel fica localizado aqui numa região do calçadão que eles chamam de Boca Maldita, que era um local onde antigamente as pessoas faziam encontros, né, para debater política e tomar decisões aqui, né, sobre a cidade. É também palco aqui de protestos, manifestações, tudo acontecia aqui nessa região chamada de Boca Maldita. E agora eu vou mostrar para vocês o hotel onde a gente está hospedado, que tem uma vista incrível aqui para o calçadão. E tem um pequeno detalhe, né, que esse hotel não tem estacionamento próprio, porque aqui no calçadão, obviamente, não passa carros, é um calçadão de pedestres. E eu vou te mostrar então agora a localização do nosso hotel e aonde fica o estacionamento que nós conseguimos, que é um estacionamento conveniado aqui com o hotel. Então quem tá aqui na Rede Andrade Brás paga um pouquinho mais barato no estacionamento. Nós vamos ficar 5 dias aqui, né, de segunda a sábado, então a gente pagou aí uma média de R$200 de estacionamento. Então se você não quiser gastar tudo isso com estacionamento, procure um hotel, né, que tenha o seu próprio estacionamento. Eu fiquei aqui porque eu queria realmente estar no calçadão aqui, perto de tudo, né? Fácil acesso a todos os pontos turísticos aqui do centro. Ali, gente, ó, o Hotel Brás, né, da Rede Andrade Brás, aquela portinha ali ao lado do McDonald's, é o nosso hotel. E aqui, ó, pegando essa rua da lateral aqui, lá no final da rua, ó, tá escrito estacionamento. Ali é o estacionamento conveniado, ó, com o hotel. Então a gente anda uma quadra, um pouquinho mais de uma quadra somente. E esse é o estacionamento Plaza, ó, ele funciona 24 horas, tem serviço de lavagem também, tá, dos carros se precisar, ó. E aqui dá para deixar, né, igual a gente fez a semana toda, daí paga diária, né, ou só por algumas horas aí para quem precisar também. Nós ficamos hospedados na Rede Andrade Brás e fizemos a nossa reserva pela Booking. Pagamos R$ 1.015 em 5 diárias, chegando numa segunda e saindo num sábado. Eu achei um preço ótimo para 3 pessoas com café da manhã e no centro histórico da cidade. Ficou uma média de R$ 203 por dia. Claro que ainda tivemos a despesa com o estacionamento, como eu comentei, de R$ 240 para 6 dias, mas ainda assim valeu a pena. Achamos um bom custo-benefício. E se você gostou dos valores e da localização, eu vou deixar o link da Booking na descrição do vídeo para você fazer o seu orçamento. Lembrando que aqui você estará no coração da cidade e o calçadão é uma região bem movimentada. Eu fiquei no primeiro andar e não tive problema com barulhos, mas se você quiser evitar, fique nos andares mais altos. E aqui é a vista do nosso hotel, ó, da Rede Andrade Brás, ó, aqui é a chamada Boca Maldita, né? E aqui é a famosa Rua 15 de Novembro, calçadão de pedestres de Curitiba. E essa região do calçadão tem uma energia muito gostosa e é frequentada por músicos e artistas. As pessoas vêm para sentar nos bancos floridos, conversar e descansar um pouquinho vendo a vida passar por aqui. E olha só, gente, os quadros aqui, ó, do seu Osmar Ropelato, ele todo sábado ele expõe aqui no calçadão da 15 e nos domingos lá no Largo da Ordem. Então quem quiser, ó, comprar uma tela deles, são lindos os trabalhos. Olha esse aqui, que incrível. Muito lindo, gente. Aqui pessoalmente é mais bonito ainda. Então agora vocês já sabem onde encontrar aí o seu Osmar. Vou deixar o telefone dele aqui também, tá? Caso vocês queiram. E após o café da manhã, às 8 horas, eu já estava com os pés no calçadão para começar o nosso tour por Curitiba. Começamos pelos arredores do hotel, na Rua 24 Horas e a Praça General Osório, e depois fomos percorrendo a cidade até a Praça Tiradentes e o Largo da Ordem, passando pelo Centro Cívico, o Passeio Público e muitos lugares lindos que vamos te mostrar agora.
E para quem quiser fazer um passeio guiado pelas ruas de Curitiba, eu deixo aqui duas indicações. O Rogério B. Alpino, que promove aulas passeio pelas ruas de Curitiba, contando sua história e mostrando ao vivo onde elas aconteceram. E aprendi muito com os vídeos dele no YouTube e no Instagram. E outra indicação de tour guiado por Curitiba é com a querida Thaís, do Curitibliss, que já é guia há 15 anos e ela faz tours personalizados, privativos e pensados para você e para sua família viverem a cidade de forma única. São experiências de 4 até 8 horas no seu ritmo e do seu jeito. A Praça Osório nem sempre foi uma praça. Antes de se tornar um dos cartões postais mais queridos da cidade, a região era um grande banhado formado pelo Rio Ivo, onde hoje milhares de pessoas passeiam, participam de feiras e descansam na sombra das árvores. Existia uma área alagadiça que dificultava até a expansão da cidade. Ao longo dos anos, a região foi aterrada, arborizada e nasceu a Praça Osório, que ganhou um charmoso relógio, um chafariz com sereias trazidas da França e se tornou palco de algumas das feirinhas mais tradicionais de Curitiba. E aqui nós estamos na Praça Osório, General Osório, e está acontecendo agora a feirinha de Páscoa aqui, né? Então, olha só, tem barraquinhas aqui, ó, de acarajé, de comida típica da Bolívia, ali da Itália, ó, bolinhos de bacalhau de Portugal, choripã aqui, ó, da Argentina. Aqui tem uma barraquinha de comida mineira, ó. Muito bacana. E tem mais barraquinhas aqui para trás. À noite tem som ao vivo também. Então, ó, quem vem nessa época de Páscoa aqui para Curitiba encontra essa feirinha aqui na Praça Osório. Ó, aqui também tem comida típica do México, pamonha. É bem bacana, gente. E essa aqui é uma fonte, ó, histórica aqui da praça. E a feirinha tá começando a abrir aqui, a funcionar, ó, à noite que é o point aqui, ó, final da tarde. Montaram um palco também ali bem perto do nosso hotel. Acho que vai ter show aqui à noite. Tem artesanatos, correntinhas. Olha que lindo! As feiras da Praça Osório reúnem gastronomia, artesanato e cultura e sempre tem eventos por aqui. Você pode conferir a programação pelo Instagram Feirinha da Osório. E saindo da Praça Osório, fomos conhecer a Rua 24 Horas, que fica bem pertinho dali. E esse aqui é o ônibus, ó, do Linha Turismo. Ele parte aqui, né, da Rua 24 Horas e ele percorre os principais pontos turísticos aqui de Curitiba. Vocês podem comprar o ingresso, o passaporte dele custa R$50 por pessoa. E aí tem, né, a parte panorâmica em cima e tem a parte coberta embaixo. E aí ele percorre o dia inteiro a cidade. Vocês podem subir e descer quantas vezes quiser aí para fazer o seu próprio city tour, ó. E a gente vai entrar agora aqui na Rua 24 Horas, ó, que é muito bonita. Ela me lembra a arquitetura lá do Jardim Botânico, né? Essa estrutura assim, ó, metálica. E hoje ela já não é mais 24 horas, né? Mas já foi um dia. A Rua 24 Horas é um famoso ponto turístico e comercial coberto no centro de Curitiba, conhecido pela sua arquitetura em arcos de vidro e por seus grandes relógios. Ela funciona todos os dias das 9 à meia-noite. Inaugurada em 1991, a Rua 24 Horas foi idealizada pelo prefeito Jaime Lerner. A sua proposta era simples, mas ousada: criar um espaço seguro, coberto e aberto 24 horas por dia, unindo comércio, lazer e convivência. O ambiente abrigava cafés, bancas de jornais, lojas, lanchonetes e pequenos comércios que funcionavam literalmente o dia inteiro. Em 2007, a Rua 24 Horas foi fechada para reformas e reaberta em 2011 com um novo conceito, mais moderno e voltado para gastronomia, serviços e turismo, mas mantendo o charme e o formato original do projeto. Hoje, mesmo sem funcionar 24 horas por dia, ela preserva o nome histórico e continua sendo um dos espaços urbanos mais fotografados de Curitiba. E aqui, ó, para quem quiser conhecer a famosa carne de onça, né, que é um prato típico aqui de Curitiba, ó, tem fundi de coxinha também. E a carne de onça, é claro que não é a carne da onça, né, gente? Mas é um prato ali, ó, feito com carne crua, né, bem temperadinho. Mas eu passo, para mim, cru é só peixe mesmo lá no sushi e só.
E deixa eu dar mais uma dica para você que está querendo vir aqui para Curitiba. Existe um aplicativo de celular que se chama Prime Gourmet, que você pode baixar aí gratuitamente no teu celular. E o Prime Gourmet, ele funciona como um clube de descontos aqui na cidade. Todos os locais que estão lá no Prime, você compra um e ganha outro. Vale para restaurantes, né? Você compra um almoço, um prato e ganha outro. Para os passeios, você compra um ingresso e ganha outro. Então, assim, dá para economizar muito com o Prime Gourmet aqui na cidade. E aí, para poder, né, usar esses benefícios aí de comprar um e ganhar outro, você precisa fazer, né, a assinatura do Prime. E você pode fazer a tua assinatura com desconto usando o nosso cupom Por Onde Andei. É só selecionar a região de Curitiba. E o Prime aqui de Curitiba abrange regiões próximas também. Você consegue fazer passeios, por exemplo, lá em Ponta Grossa, o Parque Estadual Vila Velha, por exemplo, você compra um ingresso e ganha outro. E o famoso passeio de trem aqui, Curitiba-Morretes, pela Serra Verde Express, está no Prime também. Então você compra um ingresso aí para fazer o passeio de trem, né? E ganha outro. Então, gente, olha, dá uma olhadinha, baixa lá o aplicativo, já que é de graça, né, para baixar, e dá uma olhada em tudo que tem no Prime aqui de Curitiba. E todos os locais que estão lá vão funcionar dessa maneira. Você compra um e ganha outro. Então, todo dia aí, ó, dá para almoçar com o Prime aqui em Curitiba e economizar muito. Todo dia você pode ganhar ao menos um almoço e um jantar. E não esquece de usar o nosso cupom Por Onde Andei para dar uma forcinha aqui pro canal, né? Você ganha desconto e a gente agradece muito aí quem usa o nosso cupom. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend to the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. E esse belo edifício aqui atrás de mim, ó, é considerado o primeiro arranha-céu de Curitiba. Ele tem 8 andares e é o edifício Moreira Garcês. Ele foi construído em estilo Art Deco entre os anos de 1927 e 1959. E desse prédio aqui foi feita a primeira transmissão de TV aqui do Paraná. E ele também já funcionou como consulado da Alemanha nazista aqui em Curitiba. Inicialmente ele foi, né, construído para ser um hotel de luxo, mas ele já funcionou aí, já foi um shopping center e hoje em dia ele funciona como uma universidade. E realmente ele é um prédio muito alto, gente, ó. Inicialmente ele ia só até aqui, ó, só onde tem aquela divisória ali. Depois foram construídos mais alguns andares ali para cima, ó, para eles conseguirem isenção de impostos, né? Então acabou se tornando aí o maior arranha-céu. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter, that you're with someone else. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend to the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, my best friend. Aqui o Rede Andrade Braz, ó, ao lado do McDonald's, é o hotel onde a gente está hospedado. Então a gente tem vista aqui pro calçadão de pedestres. E esse aqui, né, é o primeiro calçadão de pedestres do Brasil. Então aqui não passam carros, né? E hoje é um dos pontos turísticos mais famosos aqui de Curitiba, o calçadão da 15 de novembro. E se você está pensando em vir conhecer o Paraná ou aqui a capital Curitiba e quer alugar um carro, não precisa ficar entrando em vários sites de várias locadoras diferentes para pesquisar. Entra no site da Rentcars, que a Rentcars já faz essa busca, essa pesquisa para você e já te entrega qual a locadora que está com o melhor preço. E usando o nosso cupom Por Onde Andei, você tem 5% de desconto lá no site da Rentcars. É só acessar aqui pelo nosso link e informar o cupom Por Onde
onde andei. E na Rent Cars você também consegue 10% de cashback, dependendo da campanha da semana, às vezes consegue até mais cashback e pode parcelar até 12 vezes. Então, aproveita essa dica aí, já entra no site da Rent Cars e faz o teu orçamento por lá. E olha o Palácio Avenida, que coisa mais linda. Aqui, na época do Natal, né, ele fica todo iluminado, todo decorado. Tem apresentações aqui de coral, é belíssimo. Quem vem para cá em dezembro é uma parada obrigatória. E esse aqui atrás de mim, ó, é o famoso bondinho da leitura. Ele foi um presente aqui para Curitiba, né, dado lá pela cidade de Santos. O bondinho está aqui desde a década de 70, né, 1970 por aí. E antigamente, né, eram outros tempos, então as mães, né, as famílias vinham aqui fazer as compras aqui na Rua 15 e deixavam as crianças aqui no bondinho aqui fazendo pintura, brincando. Hoje em dia já não tem mais essa utilidade, né? Ele se transformou aqui num espaço de leitura. Tem muitos livros aqui dentro, o pessoal pega os livros emprestados, deixa outros aqui também, então faz essa troca, né? Mas é muito bacana. E esse bondinho, ele nunca chegou a andar, né? Aqui, circular aqui em Curitiba. Ele desde sempre, né, está aqui, então no calçadão aqui da 15 de novembro e é um dos pontos turísticos da cidade. Desde 2010, abriga o Bondinho da Leitura, administrado pela Fundação Cultural de Curitiba e tem um acervo com cerca de 2.800 livros. Gente, olha, tem muitas opções aqui, ó, de livros, tudo muito bem organizado, catalogado e, claro, tem, né, uma pessoa aqui que cuida, né, do acesso aqui e do empréstimo dos livros, então é algo muito organizado, muito legal. E quando eu digo que vejo poesia nas ruas de Curitiba, não é exagero. Além do calçamento com mosaicos, dos espaços floridos, chafarizes, da bela arquitetura de prédios históricos que se misturam a prédios modernos, aqui é necessário tirar os olhos do chão e olhar para o alto para admirar muitos murais feitos nos prédios que colorem ainda mais as ruas de Curitiba. Muitos deles feitos pelo artista curitibano, muralista e grafiteiro Fernando Ferlin, mais conhecido como Gardipã. Aqui ele transformou um dos edifícios mais antigos de Curitiba, o edifício Augusta, numa verdadeira obra de arte. O mural I Love Curitiba tem 80 metros de altura por 40 de largura, e ele tem muitos outros painéis espalhados pela cidade, homenageando o artista Poti Lazarotto, o Barão do Serra Azul e a poetisa paranaense Helena Collodi. E no cruzamento da Avenida Marechal Floriano Peixoto com a Rua 15, a filha do Gardipã, a Isa, está retratada, colorida, alegre e cheia de personalidade, assim como Curitiba. Something that I never thought I would do again, and it all brought me back to when a preacher shared her words of comfort then. She said, imagine we all live under the water, never knowing the sky and light that wonders, the wind that carries over far off fields, where every shadow bends and softly yields. Butterfly drifting through the endless afternoon. Curitiba é assim, gente, a mistura do moderno com o antigo. Para todo lado que a gente olha, ó, encontra uma edificação aqui mais antiga.
E olha só, gente, tem muitos quiosques assim, ó, de cafeteria, com flores. O pessoal anda muito de bicicleta por aqui também. E olha que lindo esse prédio aqui também, gente. Curitiba é muito instagramável, né? E geralmente é assim, ó, se a gente anda olhando para cima aqui, a gente percebe, né, essa arquitetura mais antiga. E na parte de baixo agora, né, daí tem as lojas. Aqui você encontra Renner, Riachuelo, todas essas grandes lojas aí. E olha que lindos a arquitetura, né, gente, aqui. E essa aqui, gente, é uma das confeitarias mais tradicionais aqui de Curitiba. Ela funciona desde 1945 e foi aqui que foi criada a famosa torta Marta Rocha, em homenagem a uma Miss Brasil, né, paranaense. E a gente vai lá conhecer então a receita original aqui, né, da Marta Rocha, que depois virou sucesso no Brasil todo. Quais seriam os ingredientes da torta da Marta Rocha? Damasco, doce de leite, coco e ameixa. E ela é por peso ou por pedaço, por fatia? Tem por fatia, tem por peso. Fatia R$ 15 e por peso R$ 100 o quilo. Mas não é só pela torta Marta Rocha que você deve incluir essa confeitaria no seu roteiro. Dá uma olhada na belezura desse balcão, com muitas opções de bolos, doces e salgados também, além de ser um local muito tradicional da cidade e com esse ambiente retrô que é um charme e faz a gente se sentir num filme de época. E aqui em cima, gente, ó, eles têm o que eles chamam de salas de chá, né? Todo decorado assim, ó, em estilo antigo. Tem até um piano aqui, olha que gracinha. Aqui em Curitiba, ó, nos calçadões, é muito comum a gente ver essa técnica aqui, ó, chamada de petit pavé, que são essas pedrinhas, né, encaixadas aqui, ó, como se fossem mosaicos, né? E eles têm a pinha, que é a árvore símbolo, né, aqui de Curitiba, que é a araucária, e a pinha é o fruto ali da araucária, né? E a gente vê muito esses desenhos. Olha aqui o tamanho do calçamento. She don't need promises, she just wants the truth. She brings the calm just like a quiet prayer fills the room. Kisses like Sunday, fights like Friday night. And I'd go to hell and back just to hold her tight. She slips right through my hands and shows up like nothing's changed. Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. It kills me every time. She don't belong to anyone, but she's a little bit mine. Damn.
dancing like no one's watching, barefoot spinning round. A firecracker 4th of July, she's moving at the speed of sound. She makes it look so easy as she walks away. Can't help but wonder what will make her stay. She slips right through my hands. Wonder if she'll let me take. E essa belíssima igreja aqui, gente, é a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Ela foi construída em estilo neogótico e é uma igreja aqui que já tem mais de 100 anos. Olha que lindo, lá no fundo tem uns órgãos de tubo. E agora nós chegamos aqui na Praça Tiradentes, que é considerado o Marco Zero de Curitiba. Esse foi o primeiro local ocupado pelos portugueses quando eles chegaram aqui à procura de ouro em 1693. E aqui na Praça Tiradentes chama a atenção esse chão de vidro aqui, ó, em volta da árvore, né? Durante um processo de restauro aqui, eles mantiveram, né, o piso original que eles descobriram aqui durante escavações. Eu não sei se vai dar para mostrar para vocês, eu acho que não, ó, porque tá com umidade, então ele ficou meio fosco, né? Hoje não vai dar para ver, mas eles mantiveram e ficou bem bonito, né? Ficou diferente aqui na praça. E, infelizmente, como toda cidade grande, Curitiba também tem os seus problemas, né? Ó, com pichações. Tem muito grafite aqui na cidade, muito bonitos grafites, mas infelizmente, ó, bem ao lado da igreja aqui tem um prédio todo pichado. E assim, pessoal, o centro histórico aqui, né, a parte aqui da Praça Tiradentes, do Largo da Ordem, é um local que tem um pouco mais de andarilho, de morador de rua, então tem que ficar um pouquinho mais atenta, mais esperta. Eu tô andando aqui filmando agora porque tem policiamento na região, né, o pessoal da guarda municipal tá estacionado bem ali em frente, tá de olho em mim, que eu avisei que tava gravando, então por isso que eu tô mais tranquila, mas fiquem atentos, né? E essa questão das pessoas em situação de rua não dá para ser ignorada. Não vamos maquiar essa realidade, mas não é algo exclusivo de Curitiba. Grandes cidades têm problemas proporcionais ao seu tamanho. O que eu gostaria de ressaltar é que, apesar dessa população de rua, eu não me senti insegura andando na cidade, pois havia muito policiamento em todos os locais, em todas as quadras do calçadão tinha a presença de policiais ou guardas municipais, e é possível ver a presença deles em várias das nossas filmagens, e não fomos abordados ou incomodados nenhuma vez. Então não deixe de conhecer o Centro Histórico de Curitiba por isso, pois a melhor maneira de se conhecer uma cidade é andando por ela. Beautiful woman, I felt it deep inside. Beautiful woman, people are talking me down. Beautiful woman. E
agora, gente, chegamos no Largo da Ordem, que é outro ponto turístico histórico aqui, né, de Curitiba, ó. Aqui no centro a gente tem um bebedouro ali que era para os cavalos antigamente, né, para os tropeiros. Essa daqui também, ó, é uma das igrejas mais antigas de Curitiba. E aqui, ó, essa Casa Branca aqui se não me engano, chama Romário Martins. É a casa em estilo colonial mais antiga aqui da cidade. E aqui no Largo da Ordem é um ponto de encontro com o passado de Curitiba, né? Quando ela ainda se chamava Vila de Nossa Senhora da Luz. E o casario aqui, né, é todo preservado, tem ainda o calçamento irregular, tem o bebedouro ali, né, dos cavalos. E também aqui tem duas igrejas, a Igreja da Ordem, a Igreja do Rosário, o Palacete Wolf. Tem vários pontos para se visitar à noite. Isso aqui vira um ponto boêmio, tem muitos barzinhos, o pessoal se encontra por aqui. E nos domingos de manhã aqui acontece a tradicional feirinha, né, do Largo da Ordem. A gente infelizmente não conseguiu visitar a feirinha aqui porque a gente chegou numa segunda-feira e a gente vai embora num sábado e a feirinha é só no domingo de manhã. Então, gente, ó, aqui é um ponto imperdível para quem quer conhecer mais do passado da cidade e também, né, do presente aqui, porque é uma região muito boêmia, muito movimentada aqui à noite e nos domingos pela manhã. O bairro São Francisco é considerado o berço histórico e o mais antigo de Curitiba. Nele encontramos o tradicional Largo da Ordem, a região que concentra casarões coloniais, igrejas centenárias como a Igreja da Ordem e o Marco Zero da cidade. A região do São Francisco combina essa herança histórica com uma cena cultural intensa, feiras de artesanatos e vida noturna agitada. O Largo da Ordem é um dos cartões postais mais conhecidos de Curitiba e considerado o coração do centro histórico da cidade. Nos séculos 18 e 19 era um importante centro comercial. Colonos e tropeiros levavam os seus produtos para venda e utilizavam o famoso bebedouro de pedra que ainda existe em frente à igreja. Aqui você pode visitar a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, que é a igreja mais antiga de Curitiba, construída em 1737, a Casa Romário Martins, uma das construções mais antigas da cidade, hoje utilizada para exposições culturais, o Memorial de Curitiba, que recebe exposições, apresentações e eventos culturais, e pode visitar casarões históricos, galerias, cafés, bares e restaurantes que preservam o charme colonial da região. E como eu havia comentado, todos os domingos pela manhã acontece a Feira do Largo da Ordem, considerada uma das maiores feiras de arte e artesanato ao ar livre do Brasil. Nela você encontra, além de artesanato, antiguidades, roupas e acessórios, produtos de decoração, comidas típicas do Paraná e de outras regiões do Brasil e apresentações musicais e artísticas. A feira surgiu no final da década de 60 por iniciativa de artesãos e artistas e foi oficializada pela Prefeitura em 1971. Em 2018, foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba. Atualmente, a Feira do Largo da Ordem se estende daqui até o entorno do Palácio Garibaldi. Conta com cerca de 800 barracas para vocês terem uma ideia do tamanho dessa feira. Então é bom vir com tempo para explorar tudo que você pode encontrar nela. E partindo ali do Largo da Ordem, ó, tem o Bar do Alemão aqui, que é um bar bem típico. Lá dentro é toda decoração alemã. E aqui tem o Memorial de Curitiba, ó, que é um centro de exposições. E vindo ali do Largo da Ordem, ó, vocês passam aqui pela igreja e chega na Praça Garibaldi, ó, onde temos a fonte do cavalo babão, como ela é conhecida aqui, né, pelos curitibanos. E logo atrás ali está o Palácio Garibaldi. E aqui nós temos a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A praça recebeu esse nome em homenagem a Giuseppe Garibaldi, e isso reflete a forte influência da imigração italiana em Curitiba. No final do século XIX, a região se tornou um importante ponto de encontro da comunidade italiana. Aqui você encontra o Relógio das Flores, a Fonte da Memória ou Fonte do Cavalo Babão,
A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, construída para a população negra escravizada e libertos que não podiam frequentar a igreja principal da cidade. O monumento do Cavalo Babão homenageia os colonos imigrantes, tropeiros e carroceiros que durante muitos anos chegavam ao centro de Curitiba trazendo frutas, verduras, leite, lenha e outros produtos produzidos nas chácaras dos arredores da cidade. Naquela época, onde hoje fica o Largo da Ordem, existia um bebedouro público para cavalos e mulas. Enquanto os comerciantes vendiam suas mercadorias, os animais descansavam e bebiam água nesse local. A fonte da memória foi criada justamente para lembrar essa parte importante da história de Curitiba. Em frente à praça fica o histórico Palácio Garibaldi. A construção começou em 1887 e foi concluída no início do século XX. O prédio é tombado como Patrimônio Histórico do Paraná e representa a importância da imigração italiana na cidade. Ao redor da praça há casarões dos séculos XIX e XX que hoje abrigam cafés, galerias de arte, restaurantes e lojas de antiguidade. E a poucos minutos da Praça Garibaldi está a Praça João Cândido. Ali ficam as ruínas da antiga igreja de São Francisco de Paula, cuja construção nunca foi concluída, e o Belvedere, um elegante mirante em estilo Art Nouveau construído no início do século XX. A Rua São Francisco é uma das ruas mais antigas de Curitiba, tem mais de 200 anos de história. Essa rua já existia lá no século XVIII e antes de receber o nome atual, já se chamou Rua do Fogo. No século XIX, a rua concentrava pensões, tavernas e casas de prostituição. O intenso movimento noturno e as constantes confusões fizeram com que os moradores passassem a chamá-la de Rua do Fogo. Quando a cidade começou a se modernizar, a prefeitura decidiu mudar o nome para Rua São Francisco, buscando dar um caráter mais respeitável à região. A rua já foi considerada uma das mais movimentadas de Curitiba no século XIX. Em alguns trechos ainda preserva o calçamento em pedras, semelhante ao utilizado há mais de um século, e ainda é possível encontrar argolas de ferro em alguns casarões, usadas antigamente para amarrar cavalos enquanto os donos faziam compras ou tratavam de negócios. À noite, a rua ganha outra atmosfera, com bares, música ao vivo e eventos culturais, se tornando um dos pontos mais boêmios do centro histórico. O prédio da Universidade do Paraná está localizado na Praça Santos Andrade e é um dos maiores símbolos da cidade e um dos edifícios mais importantes da arquitetura paranaense. A UFPR foi fundada em dezembro de 1912 e é considerada a primeira universidade do Brasil. Ela nasceu graças ao ciclo da erva mate, que trouxe prosperidade ao Paraná e é reconhecida como a universidade mais antiga do Brasil em funcionamento contínuo. Pessoal, e olha como é grande, monumental, a universidade aqui do Paraná. O edifício foi inspirado na arquitetura neoclássica de grandes edifícios europeus e chama a atenção as enormes colunas da fachada, a escadaria monumental, os frontões triangulares, a perfeita simetria da construção, e por tudo isso é um dos prédios mais fotografados de Curitiba. The road gets longer, you turn all grey into white. Oh, and all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. Em frente ao prédio fica a Praça Santos Andrade. Ao lado da praça está o histórico Teatro Guaíra, um dos maiores da América Latina, com 3 auditórios, orquestra sinfônica, companhias de dança e um enorme painel de Poti Lazarotto na fachada. Beautiful woman, sometimes we simply fall out. Beautiful woman, beautiful woman, tied to your love in a doubt. Beautiful woman, and all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. And all the
my head, and they will always be around until. E chegamos agora no chamado Centro Cívico de Curitiba, que é a Praça Generoso Marques. Tem belos prédios aqui também, ó. Arquitetura muito bonita. E esse que está aqui atrás de mim, ó, é o Paço Municipal. Ele já foi a sede da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, por isso ele recebeu, né, esse nome de Paço. E esse prédio aqui tem uma curiosidade, que ele foi o primeiro aqui da cidade a ter elevador, né, e ele é preservado até hoje. Hoje ele funciona como um café-escola aqui do Sesc, ele tem exposições culturais também, e ele tem esse estilo neoclássico e arte nouveau, e é aberto à visitação, tá? É gratuito, e ele foi construído em 1916, então é um prédio já aí, né, centenário e histórico aqui da cidade. E ele foi tombado como um patrimônio histórico nacional, então ele é um prédio que ele tem a proteção, digamos assim, né, municipal, estadual e federal. Mas antes de te mostrar o interior do belo prédio do Paço da Liberdade, fizemos uma merecida parada para o almoço depois de tanto andar pela cidade e escolhemos o restaurante Jeito Mineiro, que fica no andar de cima da Galeria Heisler, bem em frente ao Paço da Liberdade. E eu nem sei te dizer se gostei mais do ambiente do restaurante, da comidinha mineira, da vista da praça ou do preço do almoço. Acho que a combinação de tudo isso faz esse restaurante ser a melhor opção aqui no Centro Cívico. E olha só, gente, o restaurante é bem amplo e quem preferir sentar para cá vai ter uma vista privilegiada. Dá uma olhada, ó. Olha a vista aqui do restaurante mineiro. Quiabo, panqueca, carne na cerveja preta, olha que legal. E aqui eles têm a opção de buffet livre por R$30 ou por quilo também. E a sobremesa já é incluída ali no buffet livre. Então, uma ótima opção, ó, né? Um preço super acessível e com vista ainda. O Paço da Liberdade tem uma cafeteria que foi a desculpa perfeita para a gente entrar e conhecer um pouco desse prédio tão bonito. Ele é aberto para visitação e não precisa pagar nada para acessar. Nós visitamos salas de estudo, biblioteca, auditório e uma sala de reuniões. E olha que lindo as pinturas que tem aqui no teto. Pessoal, não sei se vocês vão conseguir me ouvir direito, porque a avenida aqui é bem movimentada e barulhenta, mas aqui atrás de mim, ó, está o Solar do Barão de Cerro Azul,
que é um personagem muito importante aqui da história, né, de Curitiba. E o Barão de Cerro Azul, na verdade, se chamava Ildefonso Pereira Correia. Ele recebeu esse título de Barão de Cerro Azul do imperador Dom Pedro II em 1888. E o Ildefonso, ele era um grande comerciante, um grande empresário aqui da região, né? Antigamente aqui era muito forte a produção de erva mate e ele mecanizou essa parte de produção, aumentou a produção e também padronizou, né? Ele criou uma gráfica na época para imprimir os rótulos, né, dos seus produtos e deu tão certo que outras empresas também, né, acabaram aí se utilizando dos serviços da gráfica dele e assim ele prosperou muito. Então ele era uma pessoa muito influente aqui na cidade. Quando houve a Revolução Federalista, os maragatos invadiram aqui, né, Curitiba, queriam saquear a cidade. Os governantes da época que fugiram para a cidade de Castro e o Ildefonso ficou aqui na cidade e liderou, né, um grupo aí de grandes empresários, de pessoas influentes aí, para junto com eles oferecer uma recompensa em dinheiro a esses revolucionários, né, aos maragatos, para que eles não destruíssem a cidade. E eles concordaram, né, receberam aí a recompensa e foram embora. Então, assim, hoje ele é considerado um herói aqui de Curitiba. Porém, né, na época, quando esses revoltosos foram embora e o governo retornou aqui para a cidade, eles foram considerados traidores por terem negociado, né, com os maragatos. E aí eles foram presos, né, e seriam condenados, julgados, na verdade, no Rio de Janeiro. Então eles seriam transportados de trem até o porto de Paranaguá e de lá seguiriam, né, de navio, então, para o seu julgamento. Mas isso foi algo que nunca aconteceu, né, porque no meio do caminho ali, na Serra do Mar, no meio da travessia de trem ali, eles foram obrigados a descer do vagão e foram executados. Então eles entraram para a história aí, né? Por muito tempo ele foi considerado um traidor e hoje ele é reconhecido como um herói aqui de Curitiba. E o Barão de Cerro Azul, ele é considerado um abolicionista, ele negociava, né, cartas de alforria e ele chegou a hospedar a princesa Isabel aqui no solar do Barão. Ela veio para cá na época da inauguração, né, da ferrovia que ligava aqui a serra ao litoral, ao porto de Paranaguá. Então ela já chegou a se hospedar aqui no Barão, no casarão do Barão, tamanha a influência dele na cidade. Aqui é a entrada do passeio público. Essa fachada aqui da entrada, ó, é inspirada no cemitério dos cachorros, se não me engano, é na França. E olha só, é um espaço bem grande, gente. Aqui dentro também tem alguns animais, porque antigamente esse local já foi um zoológico, né? Então ainda abriga algumas aves, alguns ainda ficaram por aqui, né? Os outros foram transferidos para onde hoje é, né, oficialmente o zoológico aqui de Curitiba. Ó, aqui é um mapa do passeio público. Ele tem duas entradas, na verdade, né? E aí, ó, tem parquinho, cascata, recinto das aves, coreto, gruta, praça do deck, ponte de pedra, ilha da ilusão, recinto dos animais. Tem várias coisas aqui para vocês passearem. Oi, meu amor. Oi. Olha ali o que o Davi encontrou. Ó. O que ele tá fazendo, filho? Pescando. Ó, ele tá concentrado ali, gente, ó. Olhando pro lago. Ah, tem mais um aqui, ó. Eles que estão pescando aqui.
O passeio público é o parque mais antigo de Curitiba e um dos lugares mais tradicionais da cidade. Inaugurado em 1886, ele foi o primeiro grande espaço público de lazer da capital paranaense e continua sendo um dos principais cartões postais do centro. Antes da construção do passeio público, toda essa área era um brejo cortado pelo rio Belém. O local era alagadiço e era considerado um foco de doenças. Então, o presidente da província do Paraná, o Visconde de Taunay, decidiu transformar o terreno em um parque. Na época da inauguração, o passeio público era considerado um símbolo da modernidade. Tinha lagos artificiais, pequenas ilhas, pontes, jardins inspirados nos parques europeus, passeios arborizados para caminhadas e, para os curitibanos do final do século XIX, era um verdadeiro ponto de encontro para passeios em família e eventos sociais. Olha só, aqui tem uma gaiola gigante, ó, onde ainda tem algumas aves. Olha, gente, que lindo. Tem um pavão aqui. Tá com preguiça. Olha esse, gente. Coloração bem vermelha no roxinho. Esse aqui não sei qual é. E aqui tem outro recinto, ó, de aves. É onde ficam os guarás rubros. Que é essa ave aqui que eu acho linda, vermelha. Eles vão ganhando essa coloração conforme a alimentação. E olha só, tem patinho também, tem aquele outro ali, ó, preto e branco, que eu não sei qual ave é. É um grande viveiro aqui, ó. Olha só, aqui são todos as aves que tem aqui nesse viveiro, ó. E o passeio público é um verdadeiro oásis aqui no meio desse trânsito louco, caótico de Curitiba. Tem um fluxo muito grande de carros, né? Apesar do trânsito ser organizado, mas é um fluxo muito grande. Então, assim, a gente chega, nem acredita que existe um local desse aqui, bem no meio, né, desse caos aqui do trânsito, do barulho. Você vem para cá, ó, essa paz, é até mais fresquinho aqui por conta das árvores. Então, se quiserem dar uma acalmada na mente, venham dar um passeio aqui. Aqui tem um grande parquinho também, ó. E esse balão que tá ali em cima, ó, tem uma história curiosa, em homenagem a uma mulher que voou de balão aqui, né, saltando de cima de um prédio aqui de Curitiba, e ela acabou ficando enroscada em um outro prédio ali do centro histórico. E olha que legal esse espaço aqui ao ar livre, ó. Deve ser uma espécie de cinema, alguma coisa assim, né? Aberto ao público. Muito bacana. Ó, arara de colar. Tá aqui fazendo graça, ó. E esse aqui, conversador, ó, é o periquitão araguari. Dá um oi pra galera do canal, Por Onde Andei. E essa moça aqui é a ararajuba, ó, a amarelinha. Que linda! Olha, olha, gente, fazendo graça, ó. Olá! Vocês estão querendo comer, né? Eu tô achando que é isso. Vocês estão pensando que eu tô com comida aqui. E aqui tem um tucano do bico verde. Ó, e aqui tem um casal de mutum do sudeste. São bem grandes, ó. É uma pena azulada, tão escura que chega a ser quase preto, né? Olha só, aqui tem uma suindara, uma coruja suindara. E aqui do lado, ó, o jacu do Nordeste. Gente, olha esse aqui, eu nunca tinha visto. Chama calau do Nordeste? No chão. Calau do chão. O Davi foi ali olhar na plaquinha. Gente, ele é muito grande, tá? Ó, vou afastar para vocês verem. Olha que ave mais diferente. Tem uma, tipo uma crosta ali em cima, ó, na cabeça. Uma estrutura óssea ali, ó. Olha só. Muito diferente, nunca tinha ouvido falar.
Esse aqui, gente, é outro pássaro que eu nunca tinha ouvido falar, chama quiriquiri. E as penas, ó, são lindas, parece que é pintado à mão. Olha, gente, ali tem a arara piranga, que é uma arara que eu acho uma das mais bonitas. Ela tem 4 cores. E aqui na gaiola ao lado tem a arara azul, mas ela tá lá no fundo, não vai dar para mostrar para vocês. E aqui do outro lado tem a arara vermelha, ó, que na verdade ela é azul e vermelha, né? Azul, vermelho e verde, ó. E a arara piranga ainda tem a cor amarela, né, nas suas penas. Olha, gente, esse aqui é papagaio moleiro. Bem grande ele, viu? Tá bonitão, hein? Ó. Oi, chega até envergando. É, do peso dele, ó. A árvore não tá nem aguentando com ele, tá gordinho. Cara, você vai Ó, cair. ó. Ê! Tem alguém precisando de um regiminho. Oi, oi. Olha, Ai, céus. papagaio diadema. Ó, fazão do Nepal. Seria minha encrenqueira, ó. Tá doida pra brigar com você aí. Olha esse aqui, gente, que lindo. Bem azulzinho. Gente, olha que pássaro mais lindo. Turaco de Hartlaub. Gente, muito lindo. E aqui do lado tem outro dessa mesma espécie aqui, mas de outra cor. Esse se chama Turaco violeta. Olha a coloração, que coisa mais linda. Essa tela, ela atrapalha um pouco, né? Mas acho que tá dando para vocês verem. Olha ali o pavão. Moço Turaco, você é muito bonito, viu? Olha, gente, aquele ali se chama pavó. Nunca tinha visto também essa espécie. Muito bonito. Só o peito laranjado. E essa aqui é a perdiz, ó. Ela tá bem aqui na frente, curiosa com a gente. Gente, essa ave aqui também é muito linda. É a gralha picaça. Essa aqui tem muito lá na região do Pantanal, lá no Mato Grosso do Sul. Já vi ela livre na natureza lá e é muito, muito bonita. E aqui tem uma gralha azul, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, porque além da tela, ela ainda tá contra o sol aqui. E é um azul bem escuro, mas é uma ave muito bonita também. Siriema. E aqui na saída do passeio público, ó, em frente, tem o Memorial Árabe. O Memorial Árabe chama a atenção pela arquitetura inspirada nas construções mouriscas, com arcos, vitrais e um espelho d'água. Funciona como uma biblioteca temática dedicada à cultura árabe e nesse dia, infelizmente, estava fechado para visitação. Nosso relógio já acusou aqui mais de 8.000 passos hoje, gente. Estou andando aqui nesse centro de Curitiba desde as 8 da manhã, já são 2h30 da tarde. Acho que merece um like aí nesse vídeo, né? E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado quando saírem os vídeos novos. Se quiser apoiar aqui o canal também, você pode se tornar membro do canal. E se puder, deixa um comentário aí falando o que achou aqui do nosso vídeo, porque qualquer interação sua, um comentário, uma curtida ou uma hypada aqui no vídeo também, tudo nos ajuda, porque faz o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e assim ele distribui e indica o nosso vídeo para mais pessoas. E olha só, gente, aqui tem um obelisco, ó, gigante. E aqui abaixo, ó, temos um homem nu e aqui na sombra ali, tá contra o sol, ó, tem uma mulher também, uma escultura de uma mulher nua. Mais do que uma praça, o local foi construído como um museu a céu aberto, reunindo obras de alguns dos maiores artistas paranaenses do século XX. E aqui nós temos um painel, ó, enorme que conta um pouquinho da história, né, de Curitiba, ó, desde os padres jesuítas, os tropeiros. Olha só, gente, é um painel imenso e muito bonito do Poti Lazarotto. E aqui do outro lado, ó, o painel é em alto relevo, né? Aqui ele não é colorido, ele é feito, ó, direto aqui na pedra.
na frente, pessoal, ó, vou dar um zoom aqui para vocês verem. É a torre, é um observatório panorâmico lá em cima, ó. É mais um ponto turístico aqui de Curitiba. A gente, infelizmente, não vai porque não vai dar tempo, mas já fica a dica. E sim, Curitiba ainda tem dezenas de lugares para serem explorados que não caberiam num único vídeo. Foi por isso que decidimos ficar 6 dias por aqui. Ainda temos muita coisa para te mostrar, mas esse primeiro dia rendeu. Andamos das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Terminamos o dia cansados, mas satisfeitos com o resultado do nosso tour pelo centro histórico. E nos próximos vídeos vai ter muito mais de Curitiba. Continua por aqui. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.